Eu te dou graça, e graças, Senhor, e graças, meu Senhor, e Jesus. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus, graças, 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 Senhor, graças, meu Senhor, Jesus, graças, 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 Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Sim, te damos graças, Pai, e te pedimos, Senhor, sê conosco nessa noite. Fala aos nossos corações, ministra, Senhor, as nossas vidas, através da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo vivifique a Tua Palavra em nossos corações. E que traga fruto, e fruto que permaneça. Em nome de Jesus. Amém? Pode tomar o teu lugar. Agora sim, muito obrigado. Deus tem sido muito bondoso para conosco. E realmente nosso coração se encheu de alegria por esse tempo que tivemos, e com certeza Deus estará derramando ainda mais daquilo que é dele, da sua gloriosa presença sobre as nossas vidas, não só neste mês, mas também por todo esse ano. Um ano, sim, de lutas, de desafios, mas um ano de vitória para o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém? E eu falava antes a respeito da oração, fato que tem sido tônica nesta igreja, glória a Deus por isso. E o pastor Anacondia, tivemos alguns momentos assim, conversando, no almoço, em alguns momentos estávamos a sós, e ele falava sobre oração. Ele falava sobre a maneira como Jesus orava. Ele citou inclusive um texto de Hebreus 5:7, que diz que Jesus orava com alta voz e com lágrimas. E nós estávamos ouvindo aqui o louvor, a adoração, aquele cântico que diz: eu me rendo aos teus pés. E não há maneira melhor de nos aproximarmos de Deus e de orarmos a Deus, nos rendendo aos pés dele, quebrantando o nosso coração. Eu dizia
durante a oração, quando nós temos dificuldades, nós tentamos resolver de todas as maneiras, com as nossas forças, às vezes gritando, às vezes esperneando, às vezes fazendo tantas coisas que não trazem resultado nenhum, por vezes até pioram as situações, até que o Espírito Santo, que habita em nós, que nos instrui, ele acende aquela luzinha vermelha, ele cutuca o teu coração, ele diz assim: quem sabe tu já te esperneou, tu já te descabelou, tu já te estressou, quem sabe agora tu dobra os teus joelhos e assume a posição do guerreiro, assume a posição do vitorioso, assume a posição daquele que tem fé e declara o poder de Deus sobre essa situação. E aí vem sabedoria, aí vem graça, aí vem o mover de Deus. E quando ele falava sobre isso, ele citou a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 18, quando fala a respeito da oração do publicano e do fariseu. Eu gostaria de ler contigo este capítulo 18, no versículo 11, 10, desde o 10. Diz a palavra de Deus, Lucas 18, versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e um publicano. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Fariseu e publicano. Fariseu era tido, naquela época, como alguém da maior devoção a Deus. Conhecedor da lei, cumpridor da lei, zeloso pela lei. Era alguém que na sociedade daquela época era reconhecido como uma autoridade religiosa, como alguém que conhecia bem a palavra, como alguém que se aplicava em cumprir a palavra. Este era o conceito a respeito dos fariseus. Muito embora tenham sido inúmeras vezes combatidos por Jesus, porque eles eram conhecidos assim, mas, em via de regra, não viviam assim. Era um conceito. E publicano era um indivíduo da pior espécie. O publicano ele era tido como um traidor. Essa é a palavra mais certa para isso. Publicano era aquele camarada que ele tirava dos seus irmãos para dar a Roma, o Império Romano que estava explorando o povo naquele tempo. Então ele fiscalizava, ele tirava dinheiro e não raras vezes extorquia o dinheiro, tirava mais do que devia, né? Repassava alguma coisa e ficava com alguma coisa para seu enriquecimento próprio e ilícito. Então ele era um traidor, ele era alguém do povo que trabalhava para o inimigo, mais ou menos assim. Então fariseu e publicano, quando você fala isso, é preciso que a gente entenda quem eram essas pessoas, como elas eram vistas, né? Porque um fariseu merecia respeito, pelo que ele era, pelo que ele conhecia, independente da vida, do que tivesse no seu coração. E o publicano, pelo que ele era, pelo que ele fazia, ele merecia desprezo. Ele era como um político corrupto, ele era como um ladrão que roubava os seus próprios irmãos, ele era alguém vil e desprezível. Então, quando a palavra diz que esses 2 indivíduos estavam orando, subiram ao templo com o propósito de orar, você não se surpreenda, porque assim, quem viu os 2 entrando, ficou pensando que bom que esse fariseu veio aqui orar, e quem viu o publicano entrando, dizendo: o que essa peste vem fazer aqui dentro? O que essa
criatura desprezível está fazendo aqui, profanando este santo lugar? Era mais ou menos assim. E aí o que diz a palavra? O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olhar para os céus, Jesus, quando multiplicou os pães, os peixes, ele olhou aos céus e disse: Pai, graças te dou. Era tido como uma reverência levantar as mãos aos céus e olhar para o céu. Mas olhar para baixo e bater no peito era um sentimento de luto, era um sentimento de dor, de sofrimento, de luto. E era isso o que o publicano estava fazendo, pedindo perdão a Deus com todo o seu coração, clamando. E Jesus vai dizer o quê? Que aquele fariseu que jejuava 2 vezes por semana, que dava dízimo, que dava oferta, que fazia tudo certo, é que voltou abençoado? Não. Jesus diz que quem saiu dali justificado foi o publicano. Sabe, eu dou graças a Deus, porque a justiça de Deus não é a justiça dos homens. Porque a matemática de Deus não é a matemática dos homens. A matemática de Deus, 2 mais 2, pode ser 5. 2 mais 2 pode ser 2000. Na matemática de Deus, 5 pães e 2 peixinhos se transformaram em algo que não podia ser contado. E na justiça de Deus, também não é assim. Nós somos orientados pelo sistema que rege o mundo a uma coisa que se chama meritocracia. Meritocracia é assim: quanto mais faz, mais recebe. Um trabalhador, quanto mais trabalha, se ele trabalha 8 horas por dia, ele recebe 8 horas por dia. Mas se ele trabalhar 9 horas e ele fizer 1 hora extra, ele recebe as 8 horas, mais 1 hora extra, acrescida dos complementos que o Ministério do Trabalho exige. Então ele ganha mais. Então quanto mais o trabalhador faz, mais ele ganha. Nós temos isso dentro do nosso DNA. Isso está dentro da nossa cabeça. Fez mais, tem que ganhar mais, né? Fez menos, não merece tanto. E é esse segundo viés que traz o problema. Quando a gente começa a transportar isso para a nossa relação com Deus e transportar isso para a justiça de Deus. Por quê? Porque isso está dentro da nossa cabeça, e aí a gente pensa o seguinte: eu não tenho orado como convém, eu não tenho jejuado como convém, eu não tenho buscado a Deus como convém, então a minha oração não merece ser aceita e ser ouvida. Eu tenho errado, eu tenho feito tantas coisas erradas,
e Deus não vai ser propício a mim. Tem o meu irmão, a minha irmã, ele vive uma vida correta, ele vive uma vida orientada por Deus, ele segue todos os princípios de Deus, e eu vejo ele, e claro, ele tem que ser abençoado mesmo, mas eu não. Isso está lá dentro, isso milita contra nós na nossa oração, isso milita contra ti na tua oração. Sabe, a oração é falar com Deus, oração é aquele momento onde a gente entra na presença de Deus. Oração é aquele momento onde nós chegamos à presença de Deus. Mas a gente enfrenta resistência para orar. Quer ver uma coisa que todos nós enfrentamos? Resistência. A gente é como uma locomotiva, né? Cada um de nós, puxando a sua vida. Os pais, as mães, além da sua vida, seus filhos, o seu casamento, as suas finanças, o seu trabalho, os seus negócios. Nós viemos como locomotivas puxando um monte de vagão atrás. E aí quando tu dobra o teu joelho para orar, e aí tu diz assim, agora eu vou orar, agora eu vou buscar Deus. Aí o que acontece? A locomotiva freia. Já viu quando é uma locomotiva freia? Já viu o que acontece? Ela começa a arrastar as suas rodas, que são de aço, em cima de trilhos que também são de aço, começa a produzir faísca, começa a produzir calor, começa a produzir fogo, e os vagões vêm tudo empurrando, até que os vagões começam a parar, e aí a locomotiva faz com que tudo segure. Meu querido, esse tempo não é pequeno. Quantas vezes tu pega e dobra o teu joelho e começa a orar, e vem 1 bilhão de coisas na tua cabeça, vem coisa que é do teu trabalho, vem coisa que é da tua família, vem coisa que tu disse que não devia ter dito, vem coisa que te disseram que tu não queria ter ouvido, vem aquele monte de coisa e tu está querendo orar, e aí a tua mente dá volta, e quando tu vê, tu saiu e foi para o outro lado, e aí tu diz, mas Deus, eu vim aqui para orar. E aí tu vai lutando. E além desta luta contra a correria, contra a inquietação, nós também enfrentamos essa luta que está dentro da nossa mente, de que se fazemos mais, merecemos mais, e de que se fazemos menos, merecemos menos. E aí a nossa oração, ela já sai da nossa boca com um gostinho de derrota. Ela já sai da nossa boca sem nós sentirmos que ela passou o teto, que ela ficou presa dentro do ambiente onde nós estamos, e ela não chegou até a presença de Deus. Mas eu falei antes, graças a Deus, porque a justiça de Deus não é a nossa justiça, porque a matemática de Deus não é a nossa matemática, porque nós não recebemos aquilo que merecemos, porque nós recebemos aquilo que é infinitamente mais do que nós merecíamos, porque nós recebemos algo que nos foi dado pelo próprio Deus, na forma do seu Filho, na obra da cruz, para que nós recebêssemos aquilo que Ele preparou de antemão, e Ele nos deu da sua justiça, para que eu e você pudéssemos ser tidos hoje como santos, independente da vida que estamos levando. Tu és santo porque o Senhor Jesus te santificou. Ele te santificou, tu entraste na justiça dele. Nós temos um substituto, que é Jesus, um substituto que recebe a pena que é para nós, um substituto que nos substitui na cruz, porque lá merecíamos nós estarmos, e ele foi lá por nós, e nós temos esse substituto também habitando no nosso coração. Quando a nossa natureza humana e pecaminosa se inclina para o erro, o Espírito Santo, o substituto que Deus deixou no nosso coração, Ele nos diz, não, é por aqui, e Ele nos instrui e nos substitui a nossa velha natureza, nos levando a andar naquilo que o Senhor preparou. Mas Jesus sabia que a nossa mente conspira contra a fé. Ele sabia disso. É ou não é? A nossa razão conspira contra a fé. Não é verdade? Quando tu está orando, às vezes tu não pensa assim, mas com esse baita desse problema para resolver, eu devia estar me mexendo, e estou aqui de joelho, ou estou aqui falando com Deus, nem sei se Deus está me ouvindo.
Nem sei se ele vai me atender. A nossa mente conspira contra a fé. É importante quando nós temos um congresso como esse. É importante quando nós reavivamos as verdades absolutas que regem este mundo e aqueles que estão neste mundo. Porque nós avivamos a fé, nós avivamos a convicção, a certeza de que Deus é conosco, de que Ele é poderoso, de que Ele empenhou a sua palavra e Ele é fiel para zelar por ela. E aí Jesus, conhecendo a mente dos homens, não poucos foram aqueles que disseram: mas como? O fariseu não foi justificado, o publicano, o ladrão, sem vergonha, foi para casa justificado, mas como isso não pode? Não, não pode ser assim. Ah, não. Aí olha o que acontece, vai comigo em Lucas, versículo 19. Versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Querido, eu não sei se aquele publicano do capítulo 18 é o mesmo Zaqueu. Talvez até seja. Não sei. Mas não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que sobrar ainda dúvidas. Sobrar ainda nos seus discípulos dúvidas e restrições. Quanto à justiça de Deus e quanto ao propósito de Deus. Coisas que ainda estavam no coração deles. E Jesus então entra em Jericó e encontra no seu caminho Zaqueu, o maioral, significa o chefe de todos os publicanos. E ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Sicômoro é uma espécie de carvalho pequeno, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. É interessante porque este publicano, esse Zaqueu, ele descobre, ele tem no seu coração uma revelação de que ele precisava ter um encontro com Jesus. Querido, a revelação, a fé, ela sempre é precedida de revelação. Nós temos fé a partir do momento em que Deus nos revela. A fé é precedida pela revelação. E veio revelação ao coração de Zaqueu. E ele, de pequena estatura, não olhou para a sua condição de ser baixinho. E ele analisou na sua volta: mas eu sendo baixinho, com esse monte de gente perto, eu não vou conseguir nem enxergar Jesus. E eu preciso enxergar Jesus. Eu preciso me aproximar de Jesus, porque Jesus é a solução. Jesus é o que eu preciso. E aí o que ele faz? Ele traça um plano. O plano de Zaqueu é o seguinte: ele vê uma árvore e o caminho que as pessoas usavam passava por perto daquela árvore ou por baixo daquela árvore. Zaqueu vai correndo e sobe naquela árvore. Quantas vezes nós traçamos essas estratégias? Você está aqui nesta noite porque resolveu subir em um sicômoro. Você resolveu vir aqui buscar a Deus. Você resolveu estar nesse lugar para ter um encontro com Deus, para ouvir a palavra dele, para avivar a tua fé, para receber daquilo que ele tem para a tua vida. Foi uma estratégia que Deus colocou no teu coração, porque a revelação de que Ele é Senhor já está ardendo no teu coração. É assim que funciona. A revelação de Deus arde no nosso coração e ela nos impulsiona, ela nos move. Ela nos move. E aí o que aconteceu? Ele viu a árvore e disse: está aí a minha saída, está aí a minha estratégia. E aí o que aconteceu? Ele subiu na árvore. E quando Jesus subiu aqui, chegou naquele lugar,
versículo 5, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Querido, Jesus não tinha se encontrado ainda com Zaqueu. Jesus olhou para Zaqueu e ele disse: Zaqueu, desce. Um choque, é um choque, porque Zaqueu pensou: ele não só olha para mim, que não mereço nada, que sou um traidor, que sou desprezado por todos os meus irmãos, ele não só olha para mim, como ele me chama pelo meu nome. E aí Jesus diz mais: convém hoje ceiar em tua casa. Aí deu. Eu acho que as pernas do Zaqueu bateram em cima daquela árvore. Eu acho que ele quase despencou daquela árvore. Porque uma coisa era falar na rua, a outra coisa era sentar na mesma mesa que ele. Uma coisa é nós virmos à igreja, é buscarmos a Deus. A outra coisa é nós sentarmos lá na nossa mesa, lá dentro da nossa casa, e naquele momento em que sentamos para dar graças, não fazermos isso mecanicamente, mas fazermos isso com a certeza e a plena convicção de que Ele disse que estaria conosco e Ele está junto naquele momento. Se essa certeza arde, a nossa oração fica diferente. Ela fica diferente. E é essa certeza que nós temos que ter. Aí tu vai dizer: mas pastor, que está falando de cobrador de impostos, eu não sou nada disso. Eu quero te dizer uma coisa: eu e você somos tão pecaminosos como era Zaqueu. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Mas Ele nos amou, Ele nos envolveu, Ele nos abraçou, Ele nos amou, Ele nos justificou. E mais que isso, enviou seu Espírito para habitar em nosso coração. Ah, você pode dar um aplauso a Ele por isso. Aleluia. A justiça de Deus não é a justiça dos homens. E diz a palavra que ele desceu com toda a pressa e recebeu a Jesus com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quando o Senhor nos salvou, Ele nos salvou para vivermos para o seu inteiro agrado. Deus nos transplantou do reino das trevas para o reino do seu amor. Ele te salvou e te fez conhecer, te deu a conhecer o seu amor, a sua justiça, e te deu a conhecer o seu amor e a sua justiça para que tu, hoje, neste sábado, tenha plena convicção e ciência de que tu estás inserido nessa justiça. Ele não fez de acordo com o nosso mérito, Ele fez de acordo com o seu amor, Ele fez de acordo com o seu propósito. Então, como Ele fez com Zaqueu, Ele, a partir do momento em que Ele chama Zaqueu pelo nome, a partir do momento em que Ele te chamou pelo nome,
a partir do momento em que Ele sentou na mesa contigo, a partir do momento em que Ele passou a habitar no teu coração, através do Espírito Santo, a partir do momento que tu creu, que tu confessou a Jesus com os teus lábios, Ele te batizou com o Espírito Santo, e Ele fez mais do que isso, Ele te capacitou para que tu venhas agora a expressar o amor de Deus. Quando Zaqueu não conhecia Cristo, ele roubou e ele defraudou. E ele fez muitas coisas que não deveria fazer. Mas a partir do momento em que ele conheceu Jesus, ele entendeu que o velho Zaqueu não mais existia. E ele disse que a partir dali ele ia fazer diferente. Uma das coisas que o pastor Anacondia citou foi a oração. E a segunda coisa que ele mais falou nesse congresso foi a respeito da comissão. A comissão que está lá em Marcos, no capítulo 16. O Senhor nos salva, o Senhor nos redime, o Senhor nos batiza com o Espírito Santo e o Senhor nos envia para proclamar os seus feitos e o seu reino. Deus tomou um Zaqueu, um publicano, e a partir daquele momento ele já passou a dizer: vou desfazer o mal que eu tenho feito. Meu irmão e minha irmã, Deus nos chamou, Deus nos tomou, e Deus nos ungiu e nos revestiu, para que nós venhamos a fazer, não o mal que fazíamos antes, mas o bem que o Senhor nos chama a fazer. E esse bem tu expressa ele de muitas maneiras. Hoje, quando eu saí de casa para vir para cá, eu tenho um irmão, um vizinho. E esse irmão é daqueles irmãos bem avivado. Daqueles irmãos que ele está muito bem na casa dele, e eu estou ali nos fundos da minha casa, daqui a pouquinho eu escuto aquilo: oh, glória a Deus, aleluia! Eu digo: meu Deus, o que será que aconteceu? Aí ele coloca um louvor a todo volume lá e fica louvando, e fica glorificando. E aí ele fica lá, e hoje ele estava lá com algumas pessoas que estavam fazendo um serviço para ele, e tinha mais uma criançada brincando no pátio, e logo e meia um louvor bem alto, e um glória a Deus, e um aleluia, e ele vibrava junto com o louvor e com a canção, e ele naquela ímpeto, naquela graça, naquela alegria. E quando eu saí para vir para cá, eu abri a porta da garagem, e estava esse mesmo irmão, em cima de uma escada. Tem uma árvore bem na beira do caminho, entre a minha casa e a casa dele. E ele estava lá com um facão e vap. Ele estava podando toda a árvore, porque a árvore já estava grande demais, e ela estava incomodando, os galhos já estavam muito baixos. E quando eu olhei aquilo, eu percebi uma coisa, eu disse: meu Deus, obrigado pela vida deste irmão, porque ele está manifestando o teu amor pela minha vida. E eu passei por ele e eu disse: Deus te abençoe. Ele disse: amém, a ti também. É maneira de manifestar o amor de Deus. Aí eu peguei a estrada, eu vim pela BR, e quando eu estava na BR, veio uma caminhonete a uns 160 km por hora mais ou menos, eu estava na pista da esquerda, e o cara me dando sinal de luz, e aí eu cheguei, meu carro para a direita, ele passou e eu pude ver que a caminhonete estava toda adesivada, né? Dizia: missionário não sei do que, oração e socorro. E eu disse: bom, que Deus guarde e abençoe, porque alguém chamou ele para uma coisa urgente, e ele está indo a toda velocidade. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer com isso é que Deus te chamou, Deus te ungiu, para que tu vá, para que tu dê o fruto, para que tu dê bom testemunho, porque você não merecia, eu não merecia, mas o Senhor nos salvou.
Ele nos amou e Ele deseja usar a tua vida como instrumento para manifestar este amor para quem está sentado aí do teu ladinho, para quem está do teu lado direito, do teu lado esquerdo na tua casa, para quem trabalha contigo no teu trabalho. Ele te chamou para tu manifestares a presença dEle, porque esta comissão está sobre a tua vida. Assim como Ele nos deu autoridade para repreender as trevas, assim como Ele nos deu autoridade para expulsar demônios, assim como Ele nos deu autoridade para manifestar o seu reino na face da terra, porque Ele te fez filho e herdeiro, Ele também deseja encontrar na tua vida e na minha vida intrepidez e convicção de que a justiça de Deus é como essa chuva, ela se derrama sem cessar, copiosamente, e nós somos justificados o tempo inteiro, o tempo todo. Deus te ama, e não importa como tu te sentes, tu não consegue te separar do amor dele. O amor dele permanece sobre a tua vida, e ele deseja usar a tua vida para manifestar este amor para quem está próximo de ti, para quem ele tem colocado juntinho de ti. Por isso, quando tu dobrar os teus joelhos para orar para alguém, amado, eu li uma frase que gravei dentro do meu coração. Não existe momento em que nos tornamos mais parecidos com Jesus do que o momento em que estamos orando pelos outros. Esse é o momento que tu te coloca mais parecido com Jesus. Porque eu e você somos chamados a imitar Cristo. Sede imitadores de Cristo, é o que disse Paulo. Ele nos chamou para imitar a Cristo. E não existe momento mais parecido com Cristo quando tu dobra o teu joelho e quando tu clama pelos teus irmãos. Porque nós oramos por nós mesmos. É claro, é lícito, é louvável. Mas nós também fomos chamados para orar e para abençoar os nossos irmãos. E não só chamados, ungidos. E não só ungidos, comissionados. E não só comissionados, respaldados pela palavra. E não só respaldados pela palavra, mas enviados. Enviados. E eu sinto nessa noite de repartir isso contigo. Eu sei que tem pessoas aqui que têm dificuldade para orar. Eu enfrento dificuldades quando estou muito agitado, para parar, para fazer com que a locomotiva aquiete todos os vagões. E também, na nossa mente, no nosso DNA, está a meritocracia, que diz que às vezes merecemos e às vezes não merecemos. Eu quero te dizer uma coisa, o Senhor me mandou te dizer. Tu merece. Ele está ouvindo a tua oração e o teu clamor. E Ele vai fazer aquilo que tu tens suplicado, aquilo que tu tens rendido aos seus pés. E eu quero nessa noite, junto contigo, orar para que Ele faça mais do que todos nós juntos aqui neste lugar podemos pedir ou pensar. Ele disse que faria infinitamente mais. Ele deseja fazer mais. Mas é preciso que nós estejamos conscientes daquilo que Ele nos ordenou, do quão vigente e poderosa está a sua palavra, e do quanto mais Ele deseja fazer através da tua vida e ao redor e sobre a tua vida. Você crê nisso? Amém? Eu queria chamar o louvor aqui em cima. Eu quero aproveitar que está caindo essa chuvinha lá fora. E eu quero orar contigo nessa noite. Deus me disse uma coisa bem clara. Diz para o meu povo, diz para a minha igreja, que eu tenho mais para dar, que eu tenho mais para fazer, do que eles estão se animando a pedir ou pensar.
Deus não está limitado à nossa condição humana. Deus não está obedecendo à nossa matemática humana. Deus não está obedecendo o nosso sistema de mérito. Deus é Senhor sobre todas as coisas. E o desejo dele é fazer na tua vida segundo a sua bondade, segundo o seu amor, segundo o seu propósito. Você crê nisso? Te coloca de pé nessa noite. Vamos louvar a Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Eu te dou